Então, Senhor, nós entregamos diante da Tua presença os nossos caminhos, as nossas intenções e o nosso coração. Que o Senhor nos livre, levante, meu Pai, as Tuas muralhas de proteção. Levante, Senhor, os Teus escudos em nosso favor. Que o Senhor possa nos proteger sempre, Senhor, das más intenções do nosso próprio coração e dos corações, meu Pai, que muitas vezes fluem na perversidade. Nós pedimos que o Senhor nos livre de todo o ambiente que pode roubar e destruir a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estamos, então, meditando acerca do livro de Judas, e em Judas nós começamos a ver a respeito do que ele traz como preservar e guardar a nossa fé. Ontem nós terminamos o versículo 13, porém, algo interessante aqui, que ele fala de três questões, né? Como eu falei que ia falar hoje. Então, no versículo 11, ele diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, e precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Tá. Vamos ver quem foi esses três. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis 4, do 3 ao 8. Gênesis 4, do 3 ao 8. Nós vamos ver, então, a respeito de Caim. Diz assim: aconteceu que no fim de uma temporada, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desses. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, o passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então veja aqui que Caim, ele entra num processo, é o que nós chamamos do ministério de Caim, eu até coloco esse nome, né? O ministério de Caim, que é o ministério da inveja. Na verdade, aqui é colocado que eles foram movidos pela ganância, ou seja, eles foram movidos pelo sentido de pelo sentido ganancioso. Então, quando colocamos o primeiro passo, veja, só recapitulando aqui para que eu consiga continuar aqui, ele está dizendo para preservar a fé, porque nesse meio nós estaríamos lidando com situações que poderiam roubar a fé. Aqui ele coloca de pessoas, mas eu quero colocar aqui de ideias. Muitas vezes ideias que vão tirar de nós toda a nossa simplicidade de fé. Eu vim colocando aqui a respeito, então, por exemplo, do ato de Jezabel, ou seja, as atitudes de Jezabel que faz com que nós percamos a frutificação. Porque Jezabel, apesar de a gente sempre falar que a Jezabel é a irmã da intercessão, a Jezabel é isso, a Jezabel é aquilo, a Jezabel e a Jezabel, a gente vai ver que, na verdade, Jezabel é um sistema de comunicação aonde ela atua para destruir a obra da frutificação. A única coisa que Jezabel quer fazer é criar confusão. Quando ela cria uma confusão, ela faz com que as pessoas fiquem feridas umas com as outras, e nessa ferida paramos de produzir como corpo. Ou seja, a nossa vinha
é minada. Então, coloca a vinha aqui. Eu vou colocar de um modo mais simples. Coloque uma vinha como uma igreja local. Porque igreja local é o lugar onde nós temos comunhão e produzimos os frutos do nosso ministério. Então, vamos lá. Se eu sou um líder, eu vou ter que ser líder dentro de uma igreja local. Se eu sou um ministro de adoração, eu vou ser um ministro de adoração numa igreja local. Se eu sou um diácono, eu vou ser um diácono numa igreja local. Ou seja, eu vou servir o corpo em uma localidade. O que Jezabel vem fazer? Os processos de Jezabel sempre é fazer com que essa vinha seja totalmente roubada. Em que sentido? Ela passa agora a estar sobre a atmosfera de Belzebu. O que seria uma vinha na atmosfera de Belzebu? Eu estou naquele lugar, porém eu não amo mais ninguém ali. Eu estou por obediência. Eu estou ali agora só fazendo. Não há mais amor. Ontem eu ministrava acerca da adoração. Eu tenho até construído uma ideia aqui a respeito da adoração. E em Deuteronômio 10, ele diz assim, mas Moisés está dizendo, mas como nós devemos amar a Deus? Como Deus quer que você ama Ele? Quer dizer, como Deus quer que você se comporte? Essa seria a palavra. Ele cita 3 passos. Aqui, para mim, é os 3 passos da adoração. Mas, após, você falou de Jezabel, agora você falou de Belzebu, e aí você está dizendo de adoração, né? Que diacho de salada de fruta você está fazendo? Porque Jezabel, Belzebu e adoração, eles andam juntos. Jezabel entroniza Belzebu. E Belzebu é a falsa adoração. Lembra quando Jesus é questionado sobre a adoração? O que ele diz sobre a adoração? Lá com aquela mulher do poço. Ele começa dizendo das águas, termina dizendo da adoração, e ela passa a falar dos bezerros de ouro, e Jesus então fala do espírito do adorador. Então está tudo ligado. Belzebu, que são os bezerros de ouro, Tamuz, ele está ligado à adoração. Pois bem, o processo da adoração fluir, eu preciso de 3 coisas. Primeiro, temor. Segundo, amor. Terceiro, serviço. Ele diz isso. Não é assim que Deus quer? Que você tema Ele andando nos seus caminhos, que você ame Ele e que você sirva a Ele. Então, todo adorador ele vai ter esses 3 processos. Ele vai temer a palavra. Então, um adorador que não teme a palavra de Deus, que não é adorador, é murmurador. 2, ele tem que amar o Senhor. Então, ele ama a palavra, ele ama o Senhor, e por ele amar o Senhor, ele vai servir o Senhor. E servir o Senhor é servir o corpo. Então, o que Jezabel quer fazer aqui? Jezabel ela entra criando essa ferida na comunhão. Uma pessoa que foi atacada por Jezabel, ela geralmente vai ficar ferida no servir. Ela não serve mais. Ela congrega, mas não serve mais. E aqui, então, começa o processo de quê? Eu não quero mais servir, eu não quero mais, eu estou ferido, eu estou ferido. Então, isso vai fazer com que essas pessoas fossem, ou seja, essa comunidade ou essa igreja, assim dizendo, se tornasse improdutiva. Ela não produz mais. Você vai ver que ela vai passar a maioria do seu tempo agora tentando se manter viva. Porque vai começar um processo de tanta confusão ali dentro, e sempre tem uma confusão, e sempre tem alguma coisa resolvendo. Por isso eu falo, geralmente, querido, o processo aqui que Judas está dizendo, a minha preocupação não é o que está fazendo. Por isso nós começamos falando assim, preserve a sua fé. Porque o processo aqui não é quem está sendo usado por Jezabel. Porque quem está sendo usado por Jezabel vai ser descartado por Jezabel. Entenda isso, querido. Quem é usado por Jezabel, depois que essa pessoa é usada, geralmente ela é descartada depois, ela é destruída, porque ela passa a ser uma pessoa mal vista e ela é simplesmente descartada. Ela começa lá em cima e daqui a pouco as pessoas que estão seguindo vai ver que essa pessoa, essa pessoa não é aquilo que ela fala e vai indo, e ela é descartada sozinha. Então, isso aqui não é o problema, as pessoas que estão provocando. O que Judas está dizendo aqui é quem está sofrendo o dano.
Porque quem está sofrendo dano, às vezes, nunca mais se levanta. Ou seja, depois de um ataque de Jezabel, normalmente aquela igreja ou aquela pessoa raramente consegue frutificar com excelência de novo, porque ela ficou tão marcado na ferida que ela é paralisada. E é esse ponto que Judas está tratando. Então, recapitulando aqui, o que Judas está dizendo, ó, tem gente, mas o meu foco aqui não é nessa gente. O meu foco aqui é em vocês. Porque essas pessoas virão perverter o coração de vocês e vocês ficarão infrutíferos. Essas pessoas andaram e querem conduzir vocês para o ministério de Caim, para o ministério de Balaão e para o ministério de Corá. Então, cuidado. Cuidado com esse tipo de comportamento, que é o comportamento que foi no coração de Caim, o comportamento que fluiu no coração de Balaão, e foi o comportamento que fluiu no coração de Corá. E isso fez com que eles simplesmente fossem aniquilados, ou seja, infrutíferos, destruídos. E aí volto para o versículo do começo. Por isso, eu senti a necessidade de instruir vocês para dizer uma coisa: lutem pela sua fé. Lutem por ela. Porque vai vir muitas coisas e que se você não tiver o teu sistema de proteção muito bem firmado, você vai cair. E aqui eu falo do sistema de proteção e vou para o ministério de Caim. Perdão, de Caim. Primeira coisa que é o sistema de proteção. Irmãos, o que é o sistema de proteção do corpo? O apóstolo Joséias, esses tempos, ministrou a respeito disso. O corpo, ele tem um sistema de proteção. A noiva tem um sistema de proteção. Em Cantares 4, ele diz isso. O seu pescoço é como a torre de Davi, e nela é pendurada 1000 escudos de bronze, se não falha a memória. Ou seja, os escudos estão ligados no pescoço. Ou seja, o sistema de proteção do corpo de Cristo é o pescoço. Então, é no pescoço que é levantado os escudos. Mas por que no pescoço é levantado os escudos? Porque o pescoço é o que liga o corpo com a cabeça. Então, aqui todo o sistema de proteção do corpo é a comunhão. Por isso, Jezabel vem fazer o quê? Desarmar o sistema de proteção. Ela vem ferir a comunhão, ela fere o amor entre os irmãos. Ela causa contenda. Então, é aquela que divide as pessoas do meio. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Todas as vezes que alguém te chamar para fazer parte de um grupo seleto, preste atenção aqui. Não, não vamos nos misturar, não. Faz parte do meu grupo aqui. E não nos misturamos. Isso, para mim, é um sinal alarmante. Porque uma coisa é a seguinte, uma coisa é eu dizer aqui como apóstolo, irmão, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com aquilo outro. Geralmente eu falo, cuidado com isso. Mas apóstolo, mas eu posso. Irmão, você é livre. Você não tem que fazer parte da panela das Luluzinhas ou dos bolinhas ou das bexiguinhas. Você é livre. Entendeu? Você é livre para fazer, mas eu só estou como um pai te dando uma orientação. Isso daqui é perigoso, isso daqui é perigoso, isso daqui é perigoso, isso daqui é perigoso. Mas você tem que ter comunhão. Isso, Cantares. Porém, quando fala assim, não se relaciona com isso, não, você só anda no meu grupo, você saiu da comunhão. E se você saiu da comunhão, agora o sistema de proteção teu está totalmente desarmado. É como que a tua casa fosse fortificada ou murada com cercas. Vamos colocar aqui, cercas elétricas. O que aconteceria agora? É como eu desligar a cerca elétrica. Você saiu da comunhão, meu irmão. Você desligou a cerca elétrica. Você desligou a cerca elétrica, agora você está suscetível
a ser invadido, porque o teu sistema de proteção caiu, teus escudos caíram. Porque é no meio da comunhão que nós temos todo o nosso processo de discernimento e conselho, não é? Que na multidão de conselho há sabedoria. Não é que a voz do povo é a voz de Deus ou a voz da maioria, mas se eu estou no meio da comunhão, eu vou ouvir alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu vou ouvir outra coisa, então eu consigo equilibrar as informações. Mas se eu faço parte de um grupo seleto, eu já não escuto a outra parte, eu só escuto uma parte, e geralmente essa parte pode estar contaminada. Eu faço parte agora de uma parte que pode estar contaminada, e essa parte contaminada vai me levar para a destruição. Foi isso que aconteceu com essas três pessoas. Individualmente, Caim, depois nós vamos ver Balaão, que conduziu o erro para uma nação, e depois nós vamos ver a revolta de Corá. Pois bem, todo o sistema de proteção de um de um corpo, volto a dizer, chama comunhão. Você perdeu a comunhão, você perdeu a comunhão, você passa agora a estar, a estar livre para os ataques. Amém? Então entenda bem. Mas, apóstolo, então eu vou me relacionar com todo mundo, tem que ser, como eu tenho visto as pessoas hoje dizer assim, é reino, apóstolo, é reino, é tudo com todos, nós fazemos tudo. Mas, irmão, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com essa palavra reino. Né? Eu creio sim no reino, desde que eu consiga frutificar na parte. Meu coração é do corpo, porém, ele tem a função dele. Posso? É reino, mas você consegue produzir na onde você está? Se você não produz na onde você não está no reino. Você entendeu? Então não confunda. Eu estou na onde? Eu faço parte de um ministério. Eu produzo nesse ministério e também me comunico com o reino. Amém. Você é um órgão funcionante dentro do teu micro e você agora é produtivo no macro. Isso é reino. Agora não, eu não me combino com o meu pequeno, mas eu gosto de estar no grande. Não, então isso pode demonstrar no teu coração também uma decepção ou uma ferida, que isso pode então trazer muitas sequelas. Bem? Sim, mas é interessante a gente vai colocando e vai surgindo. Mas, apóstolo, mas onde eu estou é complicado. Você vai entender que muitas vezes esse lugar foi atacado por Jezabel. Aí entra o que eu estou dizendo. Por causa de um ataque lá atrás, até hoje, eles estão com as sequelas da Jezabel. Você entendeu? E aí se fecham, são feridos, aí agora tem um monte de coisa. E aí o processo é terrível. Por isso eu falo, tem lugares que nunca mais se levantam. Eles estão lá. Funciona. Mas nunca mais é o mesmo. Irmãos, os ataques de Jezabel é extremamente violentos e, em muitos casos, fatais. Só com muita sabedoria a gente consegue se reerguer depois de um ataque. Mas depois a gente pode entrar exclusivamente nessa questão de Jezabel. Pois bem, qual foi o ministério de Caim? Veja que o Judas, ele descreve essas pessoas que estão jezabelando com essas três características. Primeiro, essas pessoas têm a característica de Caim. Sim, é verdade, concordo. Vamos lá. Primeiro ministério de Caim foi o ministério pautado na inveja. Como uma pessoa se torna esse câncer dentro do corpo?
Agora é um alerta. Né? A gente está lendo o livro de Judas, mas a gente vai sempre pondo os dois lados. Né? Eu sempre gosto de fazer isso, para que a gente não se torne, porque é fácil a gente falar assim, irmão, cuidado com as pessoas. Mas eu vou dizer uma coisa, irmão, cuidado para não se tornarem essas pessoas. Isso daqui é o meu ensino, porque não adianta a gente culpar os outros. A questão aqui é cuidado, porque nós podemos nos tornar essas pessoas que se tornarão os cânceres da igreja. Amém? Como eu me torno uma pessoa que desvia as pessoas da sua fé? Primeiro, o meu coração é motivado pelos motivos de Caim. E o que Caim fez? Caim, ele foi relaxado na sua vida. Veja bem claro aqui. O que acontece? Primeiro, o processo de Caim aconteceu que no fim de uma temporada, Caim trouxe do fruto da terra. Aqui a gente pode ir por diversas coisas, mas eu quero simplificar aqui. Simplificar bem. Caim, ele simplesmente trouxe um fruto. Isso fala da dedicação do serviço dele. Ao passo que Abel não. Abel trouxe primícias. Quando nós falamos primícia, querido, nós vamos ver que é uma parte separada do meu trabalho. Então, isso fala de um processo de dedicação. Eu tive o cuidado de separar algo. Eu tive o cuidado de lapidar. Então, a primícia, ela vem com uma base de que eu tive, então, todo o cuidado de estar ali com aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, tem algo que eu estou fazendo que não é algo comum, é algo separado, é algo exclusivo. Então, Caim, ele simplesmente, eu vou colocar aqui, servia a Deus. Porém, Abel não. Servia a Deus com dedicação. Há uma diferença. Caim, simplesmente, eu vou colocar aqui, né, uma pessoa que faz parte do Ministério da Adoração, uma pessoa que ia lá e cantava, tocava, cumpria a tua tarefa, tocava, cantava, beleza. Mas o outro não. O outro, antes de cantar e tocar, ele ora, ele jejua, ele busca o Senhor, ele lê a palavra, ou seja, ele se enche para poder estar lá. Há uma diferença. Os dois estão lá? Estão lá. Mas um está lá com todo o coração. O outro está lá cumprindo a sua função. Essa foi a diferença entre Caim e Abel. E o interessante é que, olha o que a Bíblia diz. E, versículo 5. Ao passo de Caim e sua oferta, o Senhor não agradou. O Senhor não agradou. O cara está errado. Está errado. Fato. Não gostei disso. Você veio prestar um culto sem vida. Agora não. A Bíblia diz que de Abel e a sua oferta, o Senhor recebeu. Então veja, querido, antes de você levar a tua oferta, o teu coração chega primeiro no altar. Então, primeiro, o teu coração é mapeado para que depois a tua oferta seja aceita. Primeiro, Deus aceitou Abel e, consequentemente, aquilo que ele produziu. E Deus rejeitou Caim e, consequentemente, rejeitou o que ele produziu, o que ele ofereceu. Esse é um fator que muitas pessoas, eu vou dizer aqui, ficam chateadas comigo. Há várias pessoas que ficaram chateadas. Por quê? Apóstolo, olha o que eu estou fazendo, que não sei o quê, olha isso, olha aquilo, olha aquilo, aquilo. Aí eu chego e falo assim, irmão, tudo bem, mas isso daqui está errado. Oh, mas o apóstolo sempre joga balde de água fria no que eu estou fazendo. Porque, ele tipo assim, sempre tem uma bronca, sempre tem um negócio, sempre... Por quê, irmão? Porque eu entendo esse processo de Caim e Abel. Preste atenção. Tudo que você está fazendo, primeiro passa pelo crivo de quem você está sendo. Você pode fazer um monte de coisa, porém, o que você é não está sendo aceito pelo Senhor, o que você está fazendo, muito menos. Então, tudo que você está fazendo é madeira, palha e feno.
que será queimado no dia do juízo final e não vai restar nada. Há uma colocação, né, que eu sempre gosto de colocar. Imagine você com os teus bitrens cheios de obra, que a Bíblia diz que naquele último dias todas as nossas obras serão provadas pelo fogo, ou seja, passará pelo fogo. E aquilo que restar depois do fogo é o que se torna galardão. Então imagina, eu posso edificar madeira, palha e feno, pedras preciosas, ouro e prata. Agora imagine você aqui chegar com 5 bitrem carregado de obra e estaciona os teus caminhão lá, né? Imagina você com aquela carreta, com 5 vagão de carreta, né? Não existe isso, mas no céu pode existir, e de repente cheio de obras, e o Senhor diz assim: muito bem, meu filho, joga no fogo lá para nós. Aí aqueles 5 caminhão, pá, no fogo. Aí, de repente, o Senhor vem daqueles 5 caminhão com o resultado. Fala, toma aqui o que sobrou e que não queimou. Esse é o teu galardão, meu filho. Toma, Jesus, eu vim com 5 vagões de caminhão cheios, lotados de obra. Meu filho, até os caminhão queimam, né? Meu filho, o negócio é o seguinte: você fez tudo isso como madeira, palha e feno. Mas como assim? Você fez todas essas obras pautado em um coração não aceitável. Esse é o fato. Você fez tudo isso pautado num espírito errado. Depois, eu até aconselho, leia o livro do Rick Joyner, Batalha Final. Isso daqui, para mim, foi fantástico. A gente tem meditado nele, e de repente ele disse que estava tendo uma visão e ele estava subindo no monte do Senhor, e aí ele estava ali naquela coisa toda, né? E aquele exército, e ele subindo, e ele conseguindo trilhar, e as pessoas ficando para trás, ele subindo com sabedoria, subindo, até que ele chegou no topo. Poucas pessoas chegaram no topo. E quando ele chega no topo, estava a árvore da vida, aquela coisa toda, ele recebe esse amor do Senhor de uma forma tão potente, de uma forma que ele nunca tinha sentido, e aquele negócio todo, aí o Senhor fala, agora, já comeu, já volta. Ele fala, mas Senhor, voltar? Deixa eu ficar aqui. Volta para servir o corpo, ajudar aqueles que não subiram. E aí ele usa um termo, ele diz que quando ele percebeu tudo que ele fez até aquele momento, ele estava fazendo para o Senhor, ele estava escalando o monte do Senhor, ele estava executando as coisas do Senhor, mas ele estava fazendo pautado no espírito de ira, no espírito de violência, no espírito de raiva, mas ele estava fazendo. Só depois que ele alcançou a presença do Senhor, que agora ele voltou para o corpo de novo, ele voltou com o espírito do amor. Ou seja, agora eu estou fazendo a obra, mas eu estou fazendo porque eu amo a Deus. E não é porque eu quero me vingar de alguém, não é porque eu quero mostrar para alguém, não é porque eu quero até mesmo. Ele até fala assim: às vezes a gente faz as nossas obras por raiva do Satanás. Né? Ou seja, eu vou fazer porque eu quero destruir os capeta. Não, isso é a motivação errada. Chama Rick Joyner, A Batalha Final. Então, esse é um contexto muito interessante. Ou seja, a motivação. Então, Caim, ele foi levado a uma motivação, ele ofereceu, ele trabalhava. Porém, o coração dele não foi aceito. O coração dele não foi aceito. E quando esse coração não foi aceito, o Senhor diz: Caim, cara, vai lá, conserta teu coração primeiro. É isso que eu digo. Às vezes as pessoas chegam até felizes para contar fatos. E eu, com todo o meu carinho, né, de pai, falo: nossa, que legal, meu filho, mas deixa eu te contar uma coisa, está errado isso, está errado. Eu falo: não, apóstolo, ele sempre tem um erro. Né? Por quê? Porque não adianta vir mostrar obras se primeiro o teu coração não ser purificado, as tuas motivações não ser pura. As tuas obras sem motivações corretas, queridos, pode até prejudicar o reino. Ontem, eu estava aqui com uma equipe de adoração,
eu tenho alinhado. E sempre eu gosto de contar coisas que não é jogar foco em mim, mas é mostrar. Eu acho mais legal quando eu mostro até mesmo com um testemunho meu, né? Olha, eu errei aqui, eu errei ali, eu errei aqui, para que os outros não errem. Ontem nós começamos a falar a respeito de adoração e eu falei, a gente começou a orar, eu falei, olha, vamos nos arrepender. E quando eu orava, o Senhor me fez arrepender de algumas coisas. E sabe o que eu achei interessante? Eu comecei a ver, no começo do nosso ministério, nós tínhamos na nossa cidade um fest gospel, Festival da Música Gospel. Né? E nesse Festival da Música Gospel, irmão, ontem aqui foi o dia que eu percebi que eu fui pedir perdão. Gente, eu liderava um grupo, era pastor de uma igreja, a gente liderava um grupo. E que tragédia era esse fest gospel. Não na musicalidade, mas na competitividade. Ontem que me deu conta, irmão, como a gente competia para ganhar o troféu. A gente quase se mordia um outro para poder ganhar o troféu. Para a gente ficar em primeiro. E a gente, não, porque nós é os top das galáxias. Nós vai lá, nós vai tocar e vai mostrar para esse povo que nós é o top. Né? E a gente movia aquilo, a gente movia a nossa torcida, né? O fã-clube, e a gente ia naquela coisa toda, e no final do Fest Gospel, ou seja, do Festival da Música Gospel, a gente, meu irmão, tinha mais uns 5 inimigos, né, criado dentro do evento, porque você roubou, você julgou erroneamente, porque você não sei o quê, e a gente com a nossa panela gospel, e com aquela coisa toda. E eu falei, cara, a gente ia promover um evento de unidade da igreja, e nós terminávamos 2 vezes mais filho do diabo, como diz Jesus, né? Vocês vão fazer os prosélitos de vocês e voltam 2 vezes mais filho do diabo. Ou seja, porque a gente criava tudo isso. E ontem a gente falou, Senhor, nós queremos pedir perdão pelas nossas motivações egoístas de servir. Irmão, a gente estava servindo. A gente estava tocando, evangelizando na praça da cidade. Mas hoje, com esse entendimento aqui, eu falo, Jesus. Na verdade, Jesus estava falando com a gente. Sabe quando você sente que Jesus falando igual falando para Caim, Caim, Caim. Vai consertar, meu filho. Conserta tudo. Aí eu vejo por que dá tudo errado. O som não funcionava, as coisas não davam certo. E a gente vai fazer aquele escarcéu todo. E eu vejo Jesus dizendo, Caim, Caim, vai consertar teu coração. Porque a gente estava fazendo, passava 2 meses ensaiando. Gente, era obra do Senhor. Mas o nosso coração estava numa competição violenta para quem seria a melhor banda de adoração da cidade, para quem seria o melhor cantor da cidade, para quem seria o melhor tocador, instrumentista da cidade, para quem seria tudo isso. Estávamos fazendo, porém com o coração de Caim. Por isso que quando Caim chega, Deus fala assim, Caim, vai lá, filho, conserta a tua motivação. Um outro passo é, por causa de um relaxo ou de uma obsessão ou de uma ganância ou de um coração não circuncidado, essa é a palavra. Por causa desse coração não circuncidado, ele agora olha para o irmão, onde começam os ataques aqui. Onde começa eu me tornando esse espírito de Jezabel, ou fluindo junto. Ele passa agora a olhar para o irmão e dizer, Deus defende só o fulano. Olha o espírito de inveja. Entra-se então a inveja. Mas por que Deus aceitou Abel? Eu também trouxe uma oferta. Isso é injusto. Eu também apareci aqui no tempo de aparecer. Eu trouxe oferta. Eu vim no tempo de vir. Eu estava aqui. E eu fiz o que eu tinha que fazer. Mas por que Deus aceitou Abel? E por que Deus me rejeitou? Então aqui vem o espírito da inveja. Mas lembra que eu falei que Jezabel vai correr atrás dos frutos de alguém?
Então, as pessoas que estão paralisadas e não conseguem frutificar, elas vão estar olhando para quem está frutificando e vai começar a querer perseguir para matar. Porque na minha cabeça vai funcionar o quê? Se Abel não existisse, Deus tinha me aceitado. Se Abel não tivesse oferecido a oferta dele, a minha tinha sido aceita. Então, Deus, na verdade, não aceitou a minha oferta por comparação da oferta de Caim. Então, essa comparação da oferta de Caim, ela traz, então, o espírito da inveja, ou seja, a competição. Mas se o fulano não tivesse aqui, inconscientemente isso começa. Se o fulano não tivesse aqui, se isso aqui, aí a gente, como diz, a gente entra um Acabe chorando porque Deus me rejeitou e saio uma Jezabel, que eu vou pegar esse fruto e eu vou mostrar quem é essa pessoa aí. Eu vou mostrar que, na verdade, ele não passa de um impostor. Aí começa, então, a perseguição de Abel, ou perseguição de Caim contra Abel, ou seja, eu vou caçar alguém para poder matar. Esses são, primeiro, aquilo que Judas disse. Primeiro, essa galera, elas fluem no ministério de Caim. Elas são pessoas que ficaram paralisados por algum motivo, fizeram relaxadamente e não circuncidaram seu coração, fazem a obra, estão lá, obedecem, porém fazem sem ser, o coração ainda não foi circuncidado. E isso vai fazer com que, muitas vezes, Deus mesmo vai entrar punindo essas coisas, ou até mesmo a liderança. Vai punir, ou seja, não vamos aceitar isso de você. Você precisa, mas como assim não vai aceitar? Eu estou fazendo. E essa é a indagação de todos os Caíns. Gente, eu estou fazendo. Eu estou aqui quando é para estar, eu faço. Às vezes eu converso com as pessoas e é difícil explicar. Gente, é tão difícil explicar, porque eu vou falar assim, irmão, o que você está fazendo é bom, mas a tua motivação é errada. Não, apóstolo, não é errada, a minha motivação está certa. Só, gente, não está certa. É nítido que não está certo. Você está sendo movido por espíritos contrários. Não, 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 não. Eu estou fazendo certinho. Eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia, eu faço o jejum, eu faço os propósitos, eu faço, que nem Caim. Eu apareci com a oferta, eu cheguei no tempo aqui, eu fiz o altar, eu botei fogo no altar, o negócio estava aqui, Senhor. Por que o Senhor não me aceitou? Porque o teu coração não está puro diante de Deus. Só isso. Certa. Deus diz, Caim, faz o seguinte, vai lá, conserta primeiro. Rapidão, vai lá, se conserta comigo e volta aqui. Cara, você vai ser aceito. Você vai ser aceito. Só conserta as tuas motivações. Mas quando uma pessoa está envolvida no ministério de Caim, ela não consegue enxergar isso. Ela sempre vai ver a correção de Deus ou a correção de um líder como uma perseguição e não como uma correção, como uma injustiça e não como uma correção, como um ato de injúria e um ato de castração e não como um ato de amor para alguém que quer que o outro cresça. Você entende? A hora que Deus chega e fala, Caim, vai lá, conserta, filho, volta aqui, você vai ser aceito. Só isso. Conserta e circuncida o teu coração perante mim. Depois você oferece a tua oferta. Esse é o primeiro ponto que Judas coloca. Como se tornar um tipo de pessoa que destruirá a fé dos outros? Primeiro, sendo um Caim, agindo no espírito de Caim. Uma pessoa que tem um coração não circunciso, porém, que faz a obra do Senhor. Esses daí verão a frutificação dos puros de coração e começarão inconscientemente perseguir essas pessoas para os matar. Eles serão um terreno propício para Jezabel. Amém? Vamos orar? Amanhã nós falamos com a próxima, o próximo fator, né? Uma pergunta que apareceu: como lidar com essas pessoas? Boa pergunta. Como lidar com essas pessoas? Brincadeira, irmão. Eu vou dizer uma coisa.
Muitas vezes, esse tipo de pessoas, elas vão ter que ser quebradas. E por isso que muitas vezes o Senhor nos quebra. Eu vou falar o que eu falei, acho que ontem ou antes de ontem. Lembra que Jesus fala, o apóstolo Paulo, Jesus fala para o apóstolo Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Só isso. Porque o apóstolo Paulo estava passando por uma luta, irmão. Uma luta violenta. A Bíblia diz um espinho da carne, uns dizem uma enfermidade, outros dizem um demônio que vinha esbofetear, uma coisa desse tipo, mas alguma coisa acontecia com o apóstolo Paulo que o tirava, que tirava a paz dele. Falei, cara, vamos supor que fosse uma enfermidade. O apóstolo Paulo era tão usado em cura, ele falou assim, eu sou tão usado em cura e eu estou sofrendo enfermidade. Que pataquada é essa, né? Me cura. Ou se era um espírito, quantas vezes Paulo expulsou demônios? Imagine toda estação, ou de tempo em tempo, vinha um espírito atormentar ele. Fala, cara, mas espera aí, por que ainda esses demônios têm brecha ou alguma coisa na minha vida? Supondo aqui, né, um, uma suposição. Mas, olhando pelo ponto de vista de Deus, você vai ver que quando Jesus diz, Paulo, eu não vou tirar isso de você, minha graça te basta. Ou seja, a minha basta te graça, né? Mas a minha graça te basta para você fluir. O que Deus queria dizer? Paulo, esse espinho aqui é para tratar o teu caráter. Esse espinho aqui, se não tivesse na tua vida, você seria Satanás o retorno. Você seria, você se perderia. Por quê? Eu entendi, querido, uma coisa. Se há uma coisa insistente na tua vida, vamos lá, tem um trem insistente. Você já orou, já pediu perdão, já renunciou, já fez quebra de maldição, já fez alinhamento, já fez tudo. E o trem não passou ainda, então, meu irmão, vai na graça. Fica tranquilo que esse é o instrumento de Deus para aferir o teu caráter. Essa luta, essa prova, essa situação é só o agente de Deus para transformar o teu caráter. Respondendo à pergunta, como lidar com essa pessoa? Às vezes as pessoas vão ter que ser quebradas. Porque essa luta não vai passar até que o caráter dessas pessoas sejam tratadas, aferidas, consertadas. Porque essas pessoas serão bênçãos no reino de Deus muitas vezes. Às vezes, serão quebradas e não terão conserto. Como Caim, como Judas. Vamos lá, querido. Será que Judas não poderia ter tido perdão? Aqueles que acham que sim, diz que em 0800, 70, os que acham que não. No final você decide. Brincadeira, mas vamos lá. Você acha que Judas não teria perdão? Eu creio que poderia. Mas ele foi tão destruído pela ganância que o passo dele foi a morte. Ele escolheu, ou seja, ele não quis ser recuperado. Ele não quis ser recuperado. Então tem pessoas que às vezes nesse processo é tão destruída que não quer mais ser recuperado. Então eles se pervertem mesmo e joga tudo pro ar. Mas isso vai ter que ser contra o orgulho. A única coisa que quebra o orgulho é o martelo da palavra. Por isso Jó teve que passar por aquilo que passou. Imagine, querido, você chegar para um Jó e dizer, Jó, tu é orgulhoso, enfim. Você acha que ele ia aceitar isso? Um homem que orava todos os dias, fazia sacrifício pelos filhos, fazia não sei o quê, fazia não sei o quê, fazia não sei o quê, fazia não sei o quê. Acho que ele ia botar o dedo na tua cara e falar, rapaz, a hora que você fizer metade do que eu faço, você pode vir falar comigo. Não é assim? Você olhar para o cara, como você vai falar para Jó? Jó, tu é orgulhoso, enfim. Entendeu? Por que os amigos falavam, cara, isso é Deus? Ele falava, não é Deus, não pode ser Deus. E que se Deus estivesse aqui agora, eu sentaria e trocava uma ideia com ele e falava, Deus, o senhor está de brincadeira comigo, né? Por quê? Porque era inconcebível esse negócio. Então, como tratar com o tipo de pessoas que entraram no ministério de Caim?
é só Jesus. Da nossa parte, em muitos casos, é o silêncio. Silenciar. Sabe, um, teve uma etapa da minha vida que eu passei por um ataque terrível da questão de Jezabel. Não foi pessoas, eu estou falando de sistema, preste atenção. Eu estava numa vertente de avanço, crescimento, 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 e expandindo, e realmente eu não estava preparado para aquilo. E, de repente, a casa cai, começa uma perseguição, né? E a perseguição geral. O negócio começou, bombardeio para todo lado, bombardeio para todo lado. E aí, na hora, o meu coração inflou, falou, não, eu vou mostrar, tipo assim, eu vou mostrar quem eu sou. Foi quando Jesus falou, não, você não vai mostrar nada, tu vai ficar quietinho. E foi o tempo que eu silenciei em 2 anos. 2 anos, eu sumi do mapa. Eu fui fazendo só o que eu tinha que fazer na igreja local, ou seja, eu fazia sem ninguém saber. Sumi. Foi essa a estratégia que o Senhor usou na minha vida para continuar frutificando depois de um ataque. Por quê? Porque quanto mais você quer se justificar, quanto mais você quer fazer, quanto mais você quer, isso vai provar, isso vai ferir, na verdade, o teu coração. Porque aí você entra no meio das feridas e aí você para a tua frutificação. Você fica ferido. Irmão, a frutificação depende do teu coração limpo. Todo coração ferido não frutifica. Então foi quando eu silenciei. E nesse silenciar, eu fui limpando meu coração. Aí as pessoas me procuravam para falar mal desse líder, né? E eu falava, volta lá e conserta. Essa pessoa é de Deus. Eu tive um problema, eu sempre falava isso, eu tive um problema com a alma dessa pessoa e não com o espírito. Eu respeito a autoridade dessa pessoa. Essa pessoa é extremamente espiritual. Foi um problema de relacionamento, não foi um problema de autoridade. Então você volta e conserta com essa pessoa. Eu sempre falava isso. Então as pessoas pensavam que eu ia entrar destruindo, arrebentando. Você vai e conserta. Essa pessoa é top das galáxias. Pode ir. E eu fui silenciando. Então, depois de 2 anos, quando eu apareci de novo, eu estava muito mais além do que eu estava antes. Porque meu coração já estava limpo, eu já estava de boa com essa pessoa, eu já tinha relacionamento com essa pessoa. Então, de boa. Seguimos e fluímos. Então, isso daqui é uma estratégia que nós precisamos. Entendeu? A gente precisa entrar nisso. Então, quando esses ministérios de Caim vêm, a única coisa é silenciar. Fica quietinho, porque o Senhor nos justificará. O Senhor vai justificar. O Senhor vai fazer. É difícil, irmão. Vou dizer, é difícil. Porque você vê falando um monte de coisa acerca daquilo que você não fez, daquilo que você não foi a tua intenção, é difícil. Entendeu? Mas o Senhor nos justifica. E justificar não é condenar a pessoa, mas é mostrar realmente a intenção do teu coração. Então eu sempre falo, a nossa intenção sempre vai estar exposta ao tempo. Você não fez mesmo? Então fica quieto. O tempo vai falar isso. Se você fez, o tempo vai falar isso. As tuas obras vai identificar isso. Amém? Então, o primeiro passo que ele diz é saia do ministério de Caim. Então, quero orar com você, pedindo que o Senhor, é isso aí. Primeiro puxa para trás. Não sei se eu deixei de ler alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Sim, amém, queridos? Então, vamos orar. E deleite na graça do Senhor. Flua nessa graça e tire da tua vida o ministério de Caim. Primeira coisa, tire o espírito de Caim. O espírito da paralisia, porém o espírito da inveja daqueles que prosseguem. Que você não seja um caçador de irmãos. Nem que você não seja um caçador de unção.
Existe duas coisas. Às vezes você está como irmão. Se você é um pai, é diferente, que você está na responsabilidade de corrigir filhos, né? E muitas vezes você vai ter que puni-los, no sentido de correção, de vara. Agora, se você não é um pai, querido, não casse, não fale, siga. Mas uma das coisas que nos torna infrutíferos ou jezabélicos é o fato, vou colocar infrutífero, que é melhor. Nós estamos colocando isso. O que nos torna infrutífero é as feridas que foram geradas. Por isso, não entre nisso. Lutem pela tua fé. Amém? O lutar pela fé aqui não deixe que a ferida entre no teu coração. Levante os escudos, e os escudos é a comunhão. Amém? Então, mas a gente tem que esquecer, a gente não pode confundir silêncio com procrastinação. Lembra que eu disse? Eu me silenciei, eu não paralisei. Eu só parei de me defender, saí do foco, mas continuei servindo com muita graça. Porque os ataques, depois que nós somos a vítima de Jezabel, eu vou usar hoje a gente prolongou, né? Eu vou usar um exemplo aqui. Quando a Jezabel é a aranha, a teia que ela produz é a rede de comunicação. Então, lembra que ela chamou testemunhas falsas? Mas essas testemunhas falsas, ela não falou assim, vem cá, ó, conta essa mentira, essa mentira, essa mentira. Não. O que seria testemunha falsa? É, por exemplo, eu chegar aqui para vocês e falar, irmãos, ó, o fulano de tal fez isso, 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 isso. E vocês crerem na minha integridade, vocês logo vão acreditar no que eu estou falando. E vocês não vão averiguar o outro fato, se o fulano fez isso mesmo. Então, automaticamente, vocês se tornaram, eu estou dizendo aqui, se eu fosse uma Jezabel, vocês se tornaram testemunhas falsas. Porque vocês foram naquilo que eu falei. Então, ela pegou, vou dizer, uma série de pessoas íntimas, contou a versão dela, e pronto, essas pessoas começaram a falar aquilo que nunca viram, mas estão falando segundo o coração de alguém. Sabe quando você já ouviu, né? Você já ouviu do fulano, do ciclano, aí você, hora que olha, você já tem uma má impressão da pessoa, mas você nunca conversou com a pessoa, você só ouviu falar dela. Várias pessoas aqui na cidade falam, rapaz, deixa eu te contar, isso não é nada daquilo que as pessoas falaram para mim. Né? Porque as pessoas falam, cuidado com aquele cabeludo, né? O cabeludo dos infernos. Já ouvi isso daí, né? Cuidado com o cabeludo dos infernos. Então, assim, cara, você não é nada disso que falaram, o teu ensino não tem nada a ver, porque não, porque o teu ensino é judaizante, porque não sei o quê, papapá. Não é nada disso, cara, você fala de Jesus o tempo todo. Então, é esse conceito. Então, dentro desse ponto, se eu fui vítima, é que eu falo, eu fui a vítima. Porém, eu não deixei isso entrar no meu coração e continuei servindo. Agora, quando eu sou vítima e paraliso, aí sim, aí já era. Então a gente tem que entender, primeiro o amor, eu estou servindo Jesus. Primeiro que eu sirvo é Jesus. E aí eu sirvo a igreja. Então, um termo que eu sempre usei, irmão, igreja vai me ferir, pastor vai me ferir, líder vai me ferir, irmão vai me ferir, pai espiritual vai me ferir, mas Jesus nunca vai me ferir. Jesus nunca me decepciona. E quem me chamou foi Jesus. E eu não estou dizendo aqui que eu vou servir Jesus, eu vou para a igreja para servir Jesus. Não, não. Eu sirvo Jesus e por saber que eu sirvo Jesus, eu sirvo a igreja com muita alegria, porque todos podem me ferir, mas Jesus nunca vai me abandonar e me decepcionar. Então, se eu estou no amor dele, eu consigo perdoar as pessoas e seguir servindo. Meu objetivo é servir. Sim, é verdade. Hoje a nossa mentoria já virá uma escola, né? Irmãos, eu estou colocando aqui
eu vou colocando pelos dois lados, né? Não estou aqui citando o teu ponto ou o que aconteceu, porque a gente não sabe da história na sua plenitude. Porém, eu vou colocando aqui dos dois lados. Eu como pastor, vou colocar eu como ovelha e eu como pastor. Eu como ovelha, às vezes, eu estou querendo ajudar as pessoas. Mas agora eu como pastor, eu vou ver com que, às vezes, o que eu quero ajudar, o que o outro está ajudando o outro, pode prejudicar essas pessoas. Eu vou colocar aqui um ponto. Já chegou um caso, eu vou contar um caos, um testemunho. Uma vez, uma pessoa que eu considerava, considero, mas estou dizendo, na época, eu tinha uma consideração por essa pessoa, na questão do ministério. Eu cheguei para essa pessoa e disse assim, cuide, eu não vou estar na cidade, cuide dos meus líderes. Cuide dos meus líderes. Olha a palavra. Cuide dos meus líderes. Daqueles que estão aptos. Reúna, profetiza, gospe fogo, sapateia, puxa a orelha dos líderes. Saí. No outro dia, eu vi essa pessoa e nos membros da igreja. Mas, apóstolo, por que ele não podia ir para os membros? Porque os membros estavam imaturos ainda. E dito e feito. Depois eu tive problema com isso. Por quê? Porque imagina, vamos lá. Quem te conhece, irmão? Quem te conhece é o teu pastor. Ele sabe o trabalho que você dá. Aqui, eu vejo só o teu fruto. Perdão, só a tua flor. Só a tua obra. Mas quem cuida de você sabe o teu fruto. Então, primeiro as pessoas é atraída pela flor. Depois, nós comemos do fruto dessa árvore. Então, a flor é o dom. Então, primeiro eu sou atraído pelo teu dom. Nossa, que pessoa legal e tal. Né? Que pessoa fantástica. Mas aí eu vou conviver com você. Aí eu vou ver quem você é. Entendeu? Que esse é o fruto. Então, quem te conhece? Quem cuida de você. Que sabe realmente o fruto do teu coração. Porque ele tem porque ele tem o teu coração na mão, num sentido figurado, para circuncidar. Pois bem. Nesse caso, havia várias pessoas que não estavam prontos naquela época, estavam realmente dando alguns certos trabalhos. E aí o que aconteceu? Esse irmão, com toda simplicidade de coração, profetizava. Olha, Deus está dizendo que você é isso, Deus está dizendo que você é aquilo, Deus está dizendo que você é aquilo outro, Deus está dizendo isso. Depois, a gente escutou os rumores. Eu estou aqui tantos anos com o apóstolo nunca falou isso. Meu irmão aqui falou. Não, irmão, mas eu já tinha visto isso em você, mas eu não posso liberar isso em você agora, porque você não está pronto para exercer isso. Ou seja, está ruim. Teu coração não está bom, mas quem vem de fora já chega liberando. Então, onde eu quero entrar aqui para responder essa pergunta? Às vezes, o querer ajudar as pessoas nos caracteriza como Jezabel. Por quê? Porque eu estou querendo ajudar uma pessoa que ainda não foi tratada. E aquele que está cuidando dessa pessoa diz, cara, o que você está fazendo não é bom. Você está dando, é como que você está dando alimento para a soberba de alguém. Você está querendo inflar uma pessoa. Essa pessoa tem isso daqui, essa pessoa realmente é isso daqui que você está falando, porém ela não está pronta para ser isso. Esse é um ponto. Eu tô tentando aqui decifrar o coração de um pastor. Foi o que aconteceu. O dia que eu cheguei, falei, cara, você fez errado, né? Essa pessoa, a gente teve um desentendimento por causa disso. Hoje tudo de boa, tudo tranquilo, né? Uma pessoa que a gente ama. Porém, nessa época tivemos um desentendimento. E eu fiquei, né, caracterizado como um mandão, né? E essa pessoa ficou caracterizado como um Jezabel. Você entendeu? E essa pessoa é? Não. Mas aquela atitude foi, cara, eu te direcionei como um líder para algo e você fez outro. Você rebelou a minha ordem. Você foi contra a minha direção. Eu sou o pai dessa casa. E eu sei o que está acontecendo. Então, às vezes, pode se caracterizar
Ah, mas eu só estava tentando ajudar e sair como Jezabel. Sim, porque às vezes a gente está no grupo errado. E esse, meu irmão, é um cuidado que a gente tem que ter. Você já parou para pensar? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa nunca te procura. Você nunca recebeu uma visita na tua casa. Porém, a pessoa brigou com o líder da igreja ou com alguma coisa. A primeira pessoa que ela procura para falar mal de alguém é a tua casa. Significa que existe uma atmosfera na tua casa que pode estar atraindo a rebelião. Você dá ouvido. Então aí eu vou ajudar essa pessoa, que ela está desconcertada. Eu vou ser caracterizado como rebelde também, como uma pessoa jezabélica, como uma pessoa promotora de contenda. Mas eu não estou fazendo nada. Eu só estou recebendo as pessoas na minha casa. Mas o apóstolo Paulo fala isso: os que praticam e os que consentem nos que praticam. É o que a gente fala: se você se calou, meu irmão, você também é cúmplice. Né? Dentro do direito é isso. Você estava ali, você poderia ter feito alguma coisa e não fez, você é um cúmplice. Então, por que a pessoa pode ter sido caracterizado como Jezabel? Porque às vezes está tentando ajudar um grupo errado, que está promovendo uma divisão na igreja, promovendo um desacordo. Ou pode ser mesmo uma liderança faraônica. E essa liderança faraônica ela não vai suportar um outro tipo de alfa. Ou seja, uma liderança faraônica não suporta uma pessoa alfa, que está ali, que também é ativa. Então tem esses dois pontos. Equilibra, veja se pode ter tido alguma coisa em ti ou alguma coisa na liderança e avalie. Mas eu sempre, primeiro passo, sempre vejo o que está em ti. Isso eu aprendi. Toda vez que eu começo a ver o que está em mim. Tá? Está acontecendo isso, o que em mim está acontecendo? Bem, não sei se eu consegui responder a pergunta. Se não ficou muito prolixo, né? Se eu não fui muito prolixo. Aí é complicado. Aí, aí você tem que perguntar assim: Satanás é você? É brincadeira. Bom, toda vez que eu saio, né, eu penso que eu sou a solução da igreja, meu irmão, aí já era, né? Porque se o Senhor entregou uma igreja a alguém. É umas perguntas que eu faço, desculpa, querido, é umas perguntas que eu faço. Mas não, a pessoa não tem chamado para não sei o que, mas para mim, por que você está lá, irmão? Né? Põe. Né? A pessoa não tem chamado. E por que você comeu tanto tempo desse ambiente? Né? Então, eu sempre falo, mas a pessoa é faraônica. Tá, mas por que você comeu desse ambiente esses anos todos? Então, você era um escravo que se alimentava das estruturas de faraó. Você amava. Irmão, você quer ver eu ficar aborrecida quando eu vejo aquelas pessoas que na televisão, né? Eu vou expor a igreja fulana de tal. Você vai expor, mas você comeu muito tempo, né? O dia que que foi cortado o leite, né, vamos dizer, a teta, aí você quer expor? Então você é duplamente culpado, né? Porque você gostava daquele negócio. Agora que você não está mais comendo, aí você quer expor. Então é complicado. Né? Ah, entendi. Isso. Irmãos, uma das coisas que eu sempre falo, a gente é reino. Mas eu vou dizer uma coisa que eu já errei muito. A gente é reino. Mas eu vou fazer alguma coisa, de repente, aqui, né? Eu estou na minha telinha aqui. Estou vendo aqui, por exemplo, a Nalva. A Nalva faz parte da pastora Gisele, uma filha, filha, né? Definindo. De repente eu chego para a Nalva e falo, Nalva, olha, estou fazendo negócio aqui, vamos lá, Nalva, vamos lá, vamos comigo. Já fiz muito isso. Não, pastora, Gisa, você tem como liberar a Nalva para fazer isso comigo? Eu posso contar com ela, ou seja,
eu vou lá, é reino. Vamos contar, ela faz parte do reino, mas existe alguém que cuida dela. Eu não conheço, né? Eu vejo ela todo dia na minha aula. Mas quem conhece o coração dela é a pastora dela. Aí às vezes eu falo, pastora, eu posso contar? Né? Não, mas a Nalva. Não, peraí, meu irmão. Aí a pastora fala, não, mas você não conhece a Nalva, meu irmão. Deixa eu te contar quem ela é. Ela é uma bênção, né, Nalva? É uma bênção. Mas assim, quem vai conhecer é aquele que cuida. Então, um fator determinante é isso. Em vez de você ir na pessoa, vá quem cuida dela. Porque quem cuida dela vai passar a fita. Não, ela está preparada, pode contar. E aí você vai com uma benção. Você não vai naquela coisa toda. Então, são algumas coisas que a gente tem que sempre ajustar. Porque quando eu vou, aí eu me caracterizo como um Jezabel, né? Uma pessoa que está promovendo rebelião, uma pessoa que está promovendo a discórdia, uma pessoa que está fazendo isso. Hum? Mas aí, às vezes, tem o contrário, né? Tem um contrário que, às vezes, a pessoa chega difamando o líder e só o fato de você ouvir depois ser culpado de alguma coisa. Então, é muito complexo isso, né? Muito complexo. Porém, o fruto aqui não seja Caim e não haja no espírito de Caim. Amém? Podemos orar? Pai, eu quero orar com os teus filhos e declarar sobre eles que todo manto de Caim, todo espírito de Caim, seja afastado de nós como igreja. Que o Senhor possa preservar o nosso coração, Senhor, de toda motivação errada, de toda circunstância errada, de todo fator errado que nos faz, meu Deus, fluir um espírito errado de inveja e competição. Eu entro agora, Senhor, pedindo perdão e junto com os meus irmãos, queremos pedir perdão por fazermos a obra, Senhor, no espírito errado, por fazermos a obra no espírito de Caim, no espírito da inveja, no espírito da insubmissão, no espírito da competição. Eu quero, meu Deus, te pedir perdão por fazer a obra e conduzir, Senhor, muitas vezes em sentimentos contrários. Como igreja, eu me coloco diante do Senhor, pedindo perdão de tudo isso. Que o Senhor nos proteja e levante, Senhor, o escudo de proteção. Que o Senhor nos direcione, nos abençoe e libere sobre nós, Senhor, o teu manto de graça e unção. Livra-nos de nós mesmos e do diabo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom a todos.